Este homem é um político profissional. Por destino, por vocação. Mesmo assim, isso não impede que seja um cavalheiro. Eu disse cavalheiro e não cavaleiro. Paulista de Rio Claro, 59 anos, intelectual, professor de Direito Internacional, poeta e romancista. Foi ministro no governo parlamentarista de João Goulart. É deputado federal desde 1951. É um homem da oposição. Luta de peito aberto, como vai fazer hoje aqui e agora dentro da sua casa. E ele costuma dizer: o MDB é a palavra mágica. Minha cozinheira sabe o que é o MDB. Sua força, sua luta é o MDB. Ele é o presidente da oposição. É o presidente do MDB. Seu nome, Ulisses Guimarães. O presidente pergunta da equipe do programa. O presidente acredita na abertura? Acredita na mão estendida do presidente Figueiredo? Eu lhe desejo dizer o seguinte, Sargentelli. A mão estendida precisa não vir vazia. A mão precisa trazer, não é o MDB, trazer a nação, propostas concretas, objetivas e não palavras. A mão do presidente no que diz respeito ao Congresso, por exemplo, deve vir com mensagens, e mensagens que confirmem as palavras que o presidente tem anunciado no sentido da redemocratização do país. Não são com meras palavras que se resolvem os problemas da nação. Nós aguardamos, mas poderemos somente julgar quando tivermos os fatos, objetivamente, os acontecimentos. Pergunta do jornalista Vilas Boas Correia, do estado de São Paulo. O senhor está farto de saber que não é bem visto pelo governo. Ulisses, isso não lhe traz assim um constrangimento, um embaraço, não? Não, não me traz nenhum. Eu sou o presidente nacional do partido. Aliás, pela tradição na vida partidária e até fora do partido, em geral, não se gosta das pessoas que usam de franqueza, de lealdade. Eu tenho dito que jogo duro, mas não jogo deslealmente. Não tive na minha vida política necessidade nenhuma de cartão amarelo. Mas quando tenho de dizer as coisas, digo com firmeza, não faço ataques pessoais e por isso a opinião que o governo possa ter ao meu respeito não condiciona a minha atuação. Eu não tenho raiva de ninguém, tenho prevenção, inclusive com o presidente Geisel. É um brasileiro cuja honestidade eu respeito, mas entendo que fez um mau governo para esta nação. Como presidente, eu tenho as mais severas críticas ao presidente Geisel, mas não tenho nenhum contra ele, nenhuma desafeição pessoal. Pergunta do jornalista Murilo Melo Filho, diretor da Manchete. Ulisses, se você for convidado para um encontro com o presidente Figueiredo, você aceita o convite? Eu costumo dizer, Sargentelli, eu não gosto de raciocinar em termos políticos, em termos da especulação, da palavra si, porque então se pode servir até a desinformação. Não há nenhum convite. Se houver um convite, dependendo do teor do convite, dos objetivos do convite, eu julgarei com o meu partido na ocasião. Pergunta do jornalista Barbosa Lima Sobrinho, presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Ulisses, você não acha que a abertura possa e deva permitir que a competência da Justiça Militar volte aos antigos limites dos crimes militares nos termos do Código Militar de 1944? Sargentelli, a Justiça Militar é uma justiça especializada, é como a Justiça do Trabalho. É uma justiça, portanto, limitada aos seus objetivos, à sua razão especializada de existir. É feito para os militares e para os crimes que de qualquer natureza, os ilícitos que tenham correlação com os militares. Mas dar-lhe uma extensão é desnaturar a própria justiça militar. E quero dizer, porque diz respeito e se relaciona com a justiça militar, esta lei de segurança nacional que está ali, que não é lei de segurança e muito menos nacional. É uma lei que foi armada no sentido de defender o arbítrio. É preciso que se faça uma lei de segurança com um perfil democrático. Mas a pergunta feita pelo grande democrata, que foi comigo candidato, quando eu fui candidato, o anticandidato a presidente da República, ele foi o candidato a vice-presidente da República, é o presidente do ABI, a grande figura,
do grande patriota Barbosa Lima Sobrinho. Eu estou de acordo com aquilo que antevejo que está na sua pergunta, isto é, o modelo de 64 é realmente interessante como base de estudos para que os crimes militares tenham uma conceituação tipificada, singular, especializada com a sua própria natureza. Pergunta da equipe do programa. O MDB aceitaria em seus quadros um político reconhecidamente comunista, Ulisses? Qual seria a sua atitude pessoal? Eu quero lhe dizer o seguinte. Primeiro, quem é comunista não deve pretender entrar num partido democrático. O MDB é um partido democrático, em primeiro lugar. Em segundo lugar, se reconhecidamente, comprovadamente, um comunista quiser entrar no MDB, eu entendo que o partido não deva aceitar e eu sou contra. Não por uma razão eu acho que os comunistas podem ter as suas ideias. Eu quero dizer que poderão, se existir o Partido Comunista, estar no Partido Comunista. Mas no MDB não. Mas no MDB, porque o MDB é um partido, repito, com o seu programa e é um partido democrático. Outra pergunta é do jornalista Vilas Boas Correia. Ulisses, nas suas orações, nas suas preces de católico, você costuma dedicar alguma oração de saudade ao general Bento Monteiro? Eu quero lhe dizer, sargento, que o general Euler Benteiro prestou um grande serviço, não direi ao MDB, prestou ao país, ofereceu o seu nome para que dele se cogitasse para a presidência da República. Ele sabia desde o início que era um gesto, era uma atitude, porque com o sistema que aí está não haveria qualquer chance para que pudesse ser o presidente da República. Mas quero dizer a você que ele não está esquecido. Eu constantemente recebo palavras dele, ainda recentemente através do senador Sr. Roberto Saturnino, mandei-lhe uma série de sugestões. Quero dizer a você também que o fato de um político, inclusive que foi candidato a presidente da República, não precisa estar todo dia com todas as luzes das gambiarras nas manchetes dos jornais. O brigadeiro Eduardo Gomes, que 2 vezes foi candidato a presidente da República, pensava-se que ele estava esquecido, olvidado, mas quando foi necessário, inclusive após a Revolução, ele demonstrou as suas convicções democráticas. Última pergunta do programa. Ulisses, em poucas palavras, qual é o maior problema do povo brasileiro? O maior problema do povo brasileiro, na conjuntura atual, é ele não poder se manifestar, é ele não poder participar. É ele não ter sindicatos inteiramente livres e autônomos. Há uma tentativa para que isto ocorra agora. É não eleger os seus governantes. Porque a democracia, repetimos aqui, é o caminho para que o povo possa realmente modelar a política, a economia, a sociedade com a sua participação e a delegação expressa e direta dos governantes. Ao lado disto, e para terminar, porque esta pergunta é muito profunda e muito importante, não é só a democracia formal, para que amanhã o povo possa eleger, por exemplo, o presidente da República. É preciso uma democracia de conteúdo social. É preciso que o homem seja mais importante que o Estado, mais importante que o desenvolvimento. É preciso modelar, fazer perfil da sociedade brasileira, do Estado brasileiro, principalmente, do governo brasileiro, em função do homem. Em uma palavra, é preciso dar alimento, dar casa, dar educação, dar salário, e isto só se consegue, a lição histórica que está aí, quando nós tivermos verdadeiramente uma democracia. Um povo criando, o povo sendo a origem do poder e do governo, e o povo fiscalizando, o povo podendo pôr no olho da rua os governos, como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos da América do Norte. Um homem que podia fazer explodir a humanidade com a bomba atômica, Nixon, não resistiu à opinião pública. A opinião pública acionada pelos jornais Washington Post e acabou pedindo a demissão, porque senão o impeachment seria inevitável. Isto, eu acredito, que é o grande problema do povo, que é o periférico, marginalizado, esquecido. Ele tem que ser autor da história, da vida brasileira, e não ficar relegado, marginalizado, esquecido, ser meramente objeto passivo da história e dos governos autocráticos que aí estão. Boa noite, deputado Ulisses Guimarães, presidente nacional do MDB. Boa noite.